Quando você começou a contar ali sobre o momento atual que a gente está, né, desse excesso de informação, eu queria voltar um pouquinho nesse ponto antes de entrar Claro. Uhum. na questão prática, né, do como fazer. Porque vale também a gente resgatar um pouco do que a Glória Origem, mais uma vez ela, fala sobre isso. Porque tem a ver também com gestão de reputação na prática. E a gente vai entender logo mais por quê. Quando, lá atrás, quando a gente teve o boom digital, quando o digital surgiu e surgiu com essa circulação, né, de informações, na época, os sociólogos, os comunicólogos, cientistas sociais, enfim, acreditavam que agora que o público tem acesso à informação, o público vai se tornar mais crítico, mais autônomo, mais inteligente, mais empoderado, enfim. E nós teremos uma sociedade mais evoluída, mais crítica, com menos problemas. Essa era a previsão, porque a gente está ali numa situação de democratização da informação. Porém, não foi isso que aconteceu. Uhum. Na verdade, aconteceu o exato oposto. E por quê? Porque com esse excesso de informação circulando, a opinião pública, na realidade, ela ficou, entre aspas, perdida. Uhum. Ela perdeu os parâmetros do que é verdadeiro, do que é falso. Não à toa, a gente está nesse momento em que a gente lida com fake news, com conceitos de pós-verdade, né? Agora com as ferramentas de inteligência artificial, de deepfake, de vídeos e que fazem, né? Parece que é verdade, mas não é, enfim. A gente está no momento em que a verdade está sendo colocada à prova por conta desse excesso de informação, né? E a Glória Origem, ela pontua esse momento, na verdade, a gente, da seguinte forma: a gente está saindo da era da informação e entrando na era da reputação. Era na qual toda e qualquer informação, e aí a gente vai responder exatamente essa pergunta, precisa passar por um processo de fidedignização para ser considerada como digna de confiança pela opinião pública, tá? E por quê? Porque antes nós tínhamos poucos atores sociais que eram os formadores de opinião, né? A opinião pública, ela recebia informação de poucos atores sociais. Você tinha ali a imprensa, né, com seus grandes marcas, né? Então você não tinha também uma polarização, você não tinha um excesso de veículos, digamos assim, de informação, eram poucos veículos de informação. Você tinha ali os órgãos do governo, né? Então e as empresas, então, e algumas figuras públicas. Então, a opinião pública ela era mais passiva diante da informação, ela era mais consumidora, né? Com essa proliferação de players e também quando a gente tem a própria opinião, a própria sociedade se comunicando ativamente, você entra nessa crise de confiança. E aí, citando uma outra pensadora, Rachel Botsman, ela fala que a moeda da sociedade atual é a confiança. Então, respondendo de maneira prática, né, a sua pergunta, como que uma empresa, ou líderes, né, dessa empresa, podem fazer, de que forma eles devem agir para que eles usufruam de boa reputação? Cunhando confiança. Esse é o ponto X da questão, né? E como que eu vou angariar a confiança dos meus stakeholders? Seja meu consumidor, seja meus talentos, para atrair e reter talentos, seja para ter um nome com mais força na praça, porque daí eu tenho acesso a crédito melhor no mercado, eu tenho negociações melhores com os meus fornecedores, porque a minha marca vai ser um prestígio estar no hall de clientes desses fornecedores, enfim, são inúmeros benefícios, né? Com comunicação estratégica, né? Uma das ferramentas, né, é a comunicação estratégica. Hoje, uma das mais importantes.